Boa noite a todos. Começa agora mais um Conexão Alfa aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Estamos ao vivo pela TV Alfa, canal 8, NET Claro Botucatu, também aí através das redes sociais como Facebook e YouTube. Conexão Alfa, esse programa que é transmitido ao vivo toda terça-feira a partir das 8 horas da noite aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Motivo, até o ano que vem, é falar de eleições, né? Estamos trazendo aqui os presidentes dos partidos políticos da cidade de Botucatu, também os pré-candidatos, para a gente estar passando, conversando, entendendo o que a gente, como imprensa, pode colaborar para mais um pleito aqui na cidade de Botucatu. Então, portanto, Conexão Alfa, nesse momento, aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Toda semana, a gente tem aí a participação, ou melhor, a co-apresentação do nosso companheiro Renato Acerra. Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos aqui para mais uma terça-feira, né? E hoje com o Everaldo. Muito bem. Hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios, no Complexo Alfa, a presença e a participação do presidente do Partido dos Trabalhadores, o Everaldo Rocha. Veio conversar um pouquinho para a gente entender essa logística, essa dinâmica aqui do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Botucatu. Everaldo, seja bem-vindo, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Renato. Boa noite ao público presente, aos telespectadores, ouvintes, internautas desse grande meio de comunicação importante para a nossa cidade, que é a Rede Alfa, né? A Rádio e TV Alfa é muito importante e tenho certeza que terá um papel fundamental nas eleições de 2024, levando a informação verdadeira, clara, aos eleitores de Botucatu. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Mais uma vez, já estive na rádio, né, no programa da rádio de manhã, e agora aqui, né, e é uma honra, né, estar aqui nesse prédio aqui, né, que respira comunicação, esse prédio da nossa antiga PRF8, né, então, só para não ser injusto aqui, lembro do nosso saudoso Plínio Paganini e Elias Francisco, né, e daqui inspira muito a comunicação, e vocês escolheram o local certo para se instalar aqui a Rede Alfa, né, e é um prazer também, é uma honra também, pelo que eu vi aí no histórico, né, o primeiro foi o Igor, do cartório eleitoral, né, o chefe do cartório eleitoral, e depois vieram vários presidentes de partidos aqui, mas partidos mais voltados a um pouco à direita, né? E eu estou estreando aí a linha de esquerda, né? É uma honra. Isso é sinal que o PT é muito importante para Botucatu, né? E a gente vai ser muito importante nas eleições de 2024. Inclusive, né, Everaldo, a gente tem essa premissa não só de segmentar essa questão política, mesmo porque não é a ideia e a prática da gente está há 15 anos já na comunicação. Já inúmeras vezes a gente teve a participação aí dos candidatos da direita e da esquerda junto conosco aqui, então a gente não tem nenhuma predileção aqui, e isso que faz o ambiente da comunicação ser bacana, né? Ouvir todas as partes. Acho que essa sempre foi e sempre será a premissa aqui da Rede Alfa de Comunicação. Mas eu queria entender uma questão, Everaldo. Como que você entrou na política? Porque, se eu não estou enganado, você nunca foi candidato a nada? Ou já foi candidato a algum cargo aqui na cidade? Já fui candidato. Já foi? Duas vezes. Mas vamos começar pelo começo, né, da entrada na política. Eu venho de uma família cristã, né, católica. Minha mãe, minhas irmãs, meu pai eram muito católicos, né, e eu atuei muito, né? Comecei a atuar quando você é meio adolescente. Todo adolescente é um pouquinho rebelde, né? Não aceita certas coisas. E eu tinha aquele assim, minha mãe ia muito na igreja, nas missas, participava da paróquia, e eu já sempre meio com o pé atrás, não era muito de ir, não. Ia mais aquela coisa de obrigação de filho, né? E uma vez, lá em 1990, né, um padre lá da minha paróquia, eu sou aqui da Vila Aparecida, né, da Vila São Lúcio. Sim. Nasci aqui, fui criado aqui, e moro ali até hoje. Uma vez, na mesa com minha mãe, o padre me chamou na saída da igreja assim, e falou: viu, você é jovem, você já fez a inscrição para o Crisma? Eu falei: não fiz. Então vem fazer. E eu fui fazer, né, inscrição para o Crisma. Em 1990, e eu com meus 90,
tinha quantos anos? Nem lembro mais, 74 para 90, 16 anos, 14 anos, né? 16 anos. Né? E eu fiz o Crisma, e ali eu comecei a participar do movimento de igreja, logo depois do Crisma, que chama Pastoral da Juventude. Pastoral da Juventude. E foi ali que a gente começou a ter consciência social, através da religião, uma consciência social, uma consciência de classe, né, do quão é importante a participação nossa, né, nas atividades políticas. E começo a participar da igreja, da Pastoral da Juventude, viro coordenador aqui da Arquidiocese de Botucatu da Pastoral da Juventude, me torno, né, virei coordenador paroquial da Juventude, depois da Arquidiocese, depois do Sub-Regional de Botucatu, que são 8 dioceses que compõem a nossa província eclesiásticas, né, por isso que aqui é uma arquidiocese, né, porque tem as dioceses, são 7 dioceses, mais a Arquidiocese de Botucatu, né, por isso que a gente tem um arcebispo e não um bispo. Né, então, eu cheguei a ser até coordenador da Pastoral da Juventude nesse nível. E, paralelo a isso, eu fui me engajando na política. Né? E quando eu faço 18 anos, daí em 92, a primeira atitude minha eu trabalhava na Graphic Grau, com o Ricardo, né, meu primeiro emprego. Eu saio da Grau ali na Floriano Peixoto e venho até a Casas Pernambucanas, em frente a Casas Pernambucanas, onde era a sede do PT, onde hoje é uma loja de noivas, né, de noivas e noivos. Ali era a sede do PT. Eu não conhecia ninguém do PT aqui em Botucatu. Né, eu subi aquelas escadas, tinha uma senhora lá, As Socorro. escadas de madeira, né? As escadas de madeira, que até hoje é de madeira, né? Eu subo até lá e falo que eu queria me filiar. Né, daí o Socorro me fala, que legal, tal, me dá a ficha, aquela fichinha, cartãozinho ainda, hoje em dia é online na filiação. Naquela época era o cartãozinho. E preencho, daí começo a participar do partido, começo a atuar, acho que na época o Renato Caldas era o presidente, depois logo vem o Osmar Bueno na presidência. Né, na presidência do Osmar, eu me torno secretário do partido ali logo no começo, né, e daí começo a participar. Né, e em 96, né, o Ielo sai candidato pela primeira vez a prefeito, né, Ielo e Vado, né, Ielo prefeito e Vado vice. O Ielo me insiste para eu ser candidato a vereador. Eu tinha 4 anos de partido, né? Eu falei, não, vamos consultar a minha base. Qual que era a minha base? A igreja. A gente reúne em torno de 60 jovens lá no salão da capela da Vila São Luís, numa tarde de domingo, né, e faz uma reflexão com o padre que me incentivou, o padre Aristeu, que já é falecido. O padre Aristeu já tinha ido embora de Botucatu, já estava em Bauru, e a gente chama o padre Aristeu para fazer essa reflexão com a gente. Ali, a gente decide que ainda não é o momento, que eu precisava ganhar mais corpo no partido, mais fôlego no partido, para depois eu me tornar o candidato a vereador. Então, eu falo não naquele momento para o Ielo. E daí venho crescendo esses 4 anos, e em 2000 me saio candidato a primeira vez a vereador. Tenho 385 votos na época. Foi uma votação até expressiva pela primeira vez, um jovem. Né, o Ielo foi eleito. Né. Em 2004, eu saí candidato a vereador novamente pela segunda vez, então foram 2 vezes. Em 2004, o PT, a nossa coligação, que era PT e PCdoB, elege 6 vereadores, a Câmara já era com 11, a gente elege de maioria, 5 do PT e 1 do PCdoB, que é o Caldas. E eu fico na segunda suplência, então eu tive em torno de quase 600 votos ali, né, então fica o Renato Caldas na primeira e eu na segunda, mais 120 votos que a nossa legenda tivesse, ou eu, o Caldas, ou na somatória, a gente faria mais 2 naquela época, então por pouco a gente não entra. E depois, né, em 2008, eu não saio mais, eu coordeno a campanha do Pinho para prefeito, né, Pinho Jorge Espadaro, ele aceita a sucumbência do partido, o Carlão era o presidente. E em 2008, depois, participo dos mandatos aí do Carlão na presidência, né, não com cargo, mas apenas com apoio, e chego ali, depois, à presidência do partido, em 2013, depois reeleito em 2016, né, e fico até 2019, né, onde saio, né, não posso mais para a reeleição, fico 4 anos trabalhando junto com o partido, no diretório, mas não na presidência, e agora retorno à presidência pela 3ª vez. Né? Os filiados me escolheram pela 3ª vez para ter essa honra de presidir o PT.
Uma história um pouquinho longa, desculpa aí, tá? Não, é uma história. Foi interessante que você contou, eu fiquei vivenciando aqui tudo isso que aconteceu. Só fazendo uma recordação, em 96, quando o Ielo saiu a primeira vez candidato Cuvado, ele foi derrotado pelo Pedro Lozzi. Isso, pelo Pedro, né, por 1.000 votos, né? O Pedro foi candidato a primeira vez, o Pedro era o candidato da situação, né, do PSDB, do Jamil Cury, né, e o Ielo perde ali por 1.000 votos, né? Aquela eleição foi muito disputada, né? Que tinha ali o Ielo, o Pedro e o Arthurzinho, né? Então foi muito disputada. E o Ielo vem como uma surpresa, né? Porque os grandes favoritos ali eram o próprio Pedro, por estar no governo, e o Arthur, né? O Arthurzinho, né? O Ielo quase chega ali, a gente quase ganha, e depois consolida ali o projeto para 2000, né? E faz esse trabalho de 4 anos, né? O PT faz um trabalho muito sério nesses 4 anos para realmente chegar à prefeitura, né? Nesse período. Só para complementar essa questão do histórico teu, eu confesso que eu não lembrava dessa questão da candidatura. Hoje em dia você trabalha mais na estrutura, sendo ali um dos mentores, hoje presidente do partido, e não passa pela cabeça mais concorrer para vereador também? Ô, Fernando, eu não posso dizer dessa água eu nunca mais beberei. Né? Há conversas, sim, né? Há um grupo muito forte que me apoia dentro do partido, né? E que a gente está discutindo essa possibilidade, né? Eu falei, hoje eu sou presidente do PT, eu estou presidente do PT, né? Aceitei esse desafio para a gente dar um novo gás no PT, não que o PT não tivesse esse gás, mas o PT veio numa gestão da Janete, mas os filiados me procuraram e pediram para eu voltar, né? Eu voltei, né? Mas esse mesmo grupo que pediu para me voltar é um grupo forte ali, querendo que eu saia candidato a vereador na próxima eleição. Pode ser, a gente ainda vai amadurecer muito isso aí ao longo aí dos próximos 2 meses, esse ano já está acabando, né? Mas nos próximos 2 meses, aí, janeiro e fevereiro, vamos refletir muito sobre isso, sobre a questão da vereança. Everaldo, falar de uma maneira bem tranquila, a gente teve esse bate-papo também na Rádio Alfa e você explicou com algumas palavras essa questão. É inegável que, durante os últimos anos, a imagem do PT ela acabou sendo envolvida com relação à corrupção, com relação a uma série de situações. E a gente sabe também que a postura do PT frente à presidência da República e frente a uma cidade como Botucatu, ela é bem diferente. São outros administradores, são outras questões que se envolvem. Não dá para falar, é tudo, desculpa aqui o palavreado, é tudo farinha do mesmo saco. Isso quando a gente diz com relação à esquerda e com relação à direita. Como construir uma imagem nova para a cidade de Botucatu? Porque, assim, a gente viu que o PT esteve no poder, ficou por 8 anos aqui no poder, na gestão do ex-prefeito Mariello, e, assim, foi uma gestão muito importante para Botucatu, o que demonstrou ser algo bem diferente dos moldes que aconteceu quando começou daquele problema de corrupção no governo federal. Como que você vê essa reconstrução do PT aqui na cidade de Botucatu, nesse momento, em 2023? Boa pergunta. Você falou certo, né? O pessoal generaliza os políticos como farinha do mesmo saco, é tudo igual, né? Tudo corrupto, tudo ladrão, né? E é importante a gente ter pessoas boas na política. Nós temos pessoas ruins na política, pessoas que roubam, pessoas desonestas, corruptas, mas nós temos muita gente boa. Então, essa negação da política, né, que se fez e se faz ainda, né, por um setor da imprensa, não estou dizendo a imprensa aqui de Botucatu, mas a grande imprensa, né, a gente vê aí muito essa questão de bater nos políticos, de colocar tudo no mesmo nível, né, e não é. Né, os erros podem acontecer, né, acho que o PT em nível nacional, né, acho que o grande julgador nosso do PT em nível nacional foram as urnas, né, não foi o STF, não foi o juiz, foram as urnas, né, então
o Lula voltou para a presidência, né? O Lula foi preso, foi num processo muito contestado, né, em que do meu ponto de vista, provou ali, né, a parcialidade de um juiz e do Ministério Público, né, e agora o Lula foi inocentado em todas as instâncias, né, então não dá para generalizar como tudo farinha do mesmo saco, né. Aqui em Botucatu você disse certo, nós governamos Botucatu por 8 anos, né. O prefeito da época não está mais com a gente, mas foi o PT que governou, foi nossa legenda que estava lá à frente da Prefeitura Municipal. E governamos bem, governamos com transparência, com respeito ao dinheiro público, sanamos todas as dívidas da Prefeitura que tínhamos na época. A Prefeitura, ninguém queria vender para a Prefeitura de Botucatu, né? Você ia oferecer, procurar um fornecedor da Prefeitura, ele não queria, por quê? Porque a Prefeitura não pagava os fornecedores. A Prefeitura não pagava os servidores públicos, né? Então, o PT, o governo nosso, de 2000 a 2008, recuperou toda essa moralidade no poder público de Botucatu, né? E nós fizemos muito, né? Tivemos uns primeiros anos ali de colocar a casa em ordem, acertar salário, acertar pagamentos, mas depois nós fizemos muito para Botucatu. E o que eu digo, né? Eu acho que a Botucatu, a gente que mora aqui ou que nasceu aqui, a gente vê uma Botucatu antes de 2000 e depois de 2000 em termos de administração pública, né? A gente veio de um governo horrível do PSDB, né, de 96 a 2000, e depois a gente veio e criou uma estabilidade aqui, um patamar aqui para os outros partidos, né? Para os outros governos que vieram depois do governo do PT nos 8 anos. Né? Eu acho que a gente tem que mostrar isso que nós fizemos nessa campanha agora de 2024, agora respondendo a sua pergunta, né, para a gente ter essa credibilidade, mostrar o que nós fizemos e mostrarmos também tudo o que está sendo feito pelo governo federal na nossa cidade. Né? Hoje mesmo estava vendo, né, tem um link, né, um site, que você entra lá no governo, lá do governo, né, da Secretaria de Comunicação, que você pesquisa lá a cidade, o que está sendo feito na sua cidade. Né? Então, a gente está vendo que está sendo muita coisa feita. Né? Essa semana mesmo, o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, anunciou uma verba aí enorme de aumento de uma verba para a Unesp, né, para Bauru e para a Unesp aqui em Botucatu, né, para o Hospital Estadual de Bauru e para a Unesp. Né, temos aí a construção de novas unidades do Minha Casa Minha Vida que está saindo. Há investimentos aí em vários setores do governo federal em Botucatu. Sim. Então, a grande questão na nossa campanha do ano que vem, acho que será isso. Mostrar o que está sendo feito, o que o governo federal está feito, o que nós fizemos atrás, né, e o que nós vamos projetar, né, porque Botucatu tem que andar para frente. Botucatu não pode parar no tempo e nem voltar para trás. Botucatu tem que progredir e andar para frente. Veraldo, fazendo uma análise aqui, de uma visão que eu tenho, que de 2008, quando houve uma derrota do PT, o PT parece que... Vou falar da cidade, não vou falar de nacional, da cidade. Parece que a cidade de Botucatu, em relação ao PT, apagou. Parece que perdeu liderança, uma pessoa que se tornasse liderança. Em conjunto com isso, logo em seguida, o Ielo, que seria essa, entre aspas, liderança do PT, também saiu do PT. E de lá para cá, nós não vimos mais ninguém, a não ser a Nora, né, que foi candidata a vereadora, que teve uma votação expressiva, nós não vimos mais ninguém. Dos candidatos que vocês tiveram, não tiveram votação expressiva. O que você associa a isso? Não teve liderança? Ou vai surgir agora uma liderança para 2024? Até emendando aqui, tem uma pergunta do Nelson Simplício. Ele fala assim, o PT vai lançar candidato a prefeito capaz de vencer as eleições de 2024? Tem essa liderança? Eu vejo assim, Renato, o 2008, né, a gente disputa e perde, né, com o Pinho. 2012, né, o Ielo sai candidato novamente a prefeito. Ali era uma chance muito grande de a gente voltar. Né, eu acho que aquela eleição a gente perdeu por detalhes ali, que foi a reeleição do John Cury, e contra o Ielo ali a gente tinha chance de voltar. Daí,
de 2012 até 2016, a gente perde algumas lideranças, realmente. Ielo, Lelo Pagani, Trigo, Rosielo, enfim, a nossa bancada de vereadores sai, né, os 3 vereadores, que a gente tínhamos 3, o Lelo, o Trigo e a Rose, sai os 3 do PT e sai o Ielo também. Lógico, é um baque para o partido. Mas nós ali tivemos uma alternativa, acho que foi muito legal e muito importante, né, que foi a candidatura do Eric Facioli e da professora Cátia. Né, aquela candidatura, né, de 2016, a gente sabia que não tinha chance de ganhar, né, era uma candidatura para marcar posição e para tentar chegar na Câmara, porque a gente vinha de um ataque midiático muito grande, uma negação à política, uma demonização ao Partido dos Trabalhadores ali. E o Eric, eu estava na presidência naquela época, o Eric topa ser candidato, eu fui convidar o Eric Facioli para ser candidato, na casa dele, ele topa, né? E daí a gente acha o nome da Cátia, que foi uma campanha muito gostosa, muito leve, e o Eric muito bom nos debates, né? Todos os debates que tinha, a avaliação que se tinha da imprensa era que o Eric ganhava os debates, ganhava do Ielo, do Pardini, que era a primeira vez que estava sendo candidato, né? Não lembro quem era do pessoal, acho que era o Bilo, e o Eric ganhava. Mas foi uma campanha para marcar posição, né? O Eric teve, por questão profissional, que sair de Botucatu e para Avaré, né? Porque talvez ali, se o Eric desse continuidade, talvez em 2020 a gente estaria mais forte, né? E então a gente perde um pouco essa liderança. Mas eu acho que a gente tem nomes, respondendo a pergunta do Nelson Simplício aí, né? Eu acho que o PT tem nomes, tem quadros para disputar a prefeitura. Hoje nós estamos numa federação, né, que é o PT, PCdoB e PV, então nós vamos caminhar junto, né, e essa federação vem a nível nacional da eleição do ano passado da presidência, né, onde se criou as federações. Hoje não existe mais coligações, até existem coligações, mas é a federação. Então, esses 3 partidos, como caminhou junto no nível nacional na eleição do Lula, tem que caminhar junto em todos os municípios. Não importa se dão ou não é o caso nosso aqui, né? Aqui a gente inclusive faz reuniões quinzenalmente da federação, já estamos fazendo há um bom tempo. O PCdoB junto, até lembrando um pouquinho mais de história, né? Voltando lá no passado, 2008, o PCdoB foi junto com o João Cury, né? Acabou ficando, depois o primeiro mandato do Ielo, do Mário Pardini, foi junto com o Pardini. E agora vocês conseguem se reunir? O PCdoB, ele sempre caminhou com o PT até 2008, até 2007, né? Desde toda a história, aqui em Botucatu. Depois houve um rompimento, né? O Caldas sai vice do João, e fica os 8 anos, e depois eles continuam no Pardini. Hoje o PCdoB não está mais no governo do Pardini, né? Acho que teve só no primeiro mandato. E está sendo uma conversa, um diálogo legal, porque a gente tem um programa parecido, uma questão nacional, né? Então, acho que nessa hora a gente tem que deixar um pouquinho as diferenças de lado e pensar no bem da nossa cidade, de Botucatu, do nosso povo, né? Eu acho que é importante essa união da esquerda, né? O PV é recém-criado novamente aqui em Botucatu, né? Então está lá com o Osni, com o Vado, né? O Osni era do PCdoB, o Vado era do PV, era do PT, né? Então criaram o PV. Então, está sendo importante essa união. Então, a gente vem nessa federação e a gente vai discutir esse nome do candidato a prefeito na federação, né? Nós tivemos uma reunião semana passada, que foi a última do ano, e agora, logo no comecinho de janeiro, aí, a gente vai fazer o lançamento oficial da federação, né? Um evento aqui na cidade para lançar a federação. E daí nós vamos estar discutindo aí, tanto chapa de vereadores, que vai ser uma chapa única, com 12 candidatos para os 3 partidos, né? Que só o máximo são 12 candidatos, e a questão do majoritário, prefeito e vice. Temos nomes nos 3 partidos, quadros dentro dessa federação? Temos. Podemos sair coligados com outro partido? Fora da federação, coligar? Podemos. Não descarto nada, né? Acho que o importante é o diálogo. Acho que na política o importante é você dialogar, né? Você conversar com o diferente. Não dá para conversar com o extremismo, né? Com aquele extremismo, aquele radicalismo, não dá. Mas com o diferente é possível conversar, né? É possível conversar com outros quadros aqui, com outros partidos aqui de Botucatu, não fecha essas portas, não.
Eu costumo sempre dizer que nos cafés da vida, né, que a gente para tomar um café ali, o outro lá, e a gente acaba escutando umas coisas. E me falaram, em uma ocasião, que a Rosiello estaria indo para o PT. Procede isso daí? Existe essa conversa, esse diálogo? Não, não procede. Não procede. A Rosiello, não houve nenhuma procura, tanto da nossa parte quanto da parte do PDT, da Rose, né, em voltar para o PT. Né, é um nome que já foi falado na federação, né, de que ela, ao que tudo indica, ela sai candidata a prefeita, né? Mas não houve essa conversa dela voltar para o PT, não. Não teve isso daí, não. Inclusive, quando me falaram isso, falaram que ela iria para o PT para sair candidata para o Executivo. Não sei se é no PT, não, só se for no outro partido da federação. PV, talvez? PT, Partido dos Trabalhadores. Então, não houve, só se algum filiado andou conversando com ela, mas não houve essa conversa, não houve nenhuma parte nem de outra, nenhuma procura nem outra. Bom, queria mandar um abraço para o pessoal que está participando da nossa live aí no Facebook, o Nívio Mariano Miquelin, mandando boa noite a todos, também a participação do Nelson Simplício, né, que já participou aqui com a gente, o José Luiz Vieira Filho Vieira, ele que está participando também, galera do perfil Botucatu para Todos também, a Luciane Espadoto, e também o Danilo Miquelin. Eu queria parafrasear aqui uma postura do Danilo. No último programa, ele falou o seguinte, Everaldo, o governo Mário Pardini, ele que é presidente do PL, falou o seguinte, né, o governo do Mário Pardini ele fez o melhor governo da máquina quando ele esteve no poder. O João Curi Neto também fez o melhor governo quando ele esteve com a máquina para aquele ano, para Botucatu. E falou também a respeito do ex-prefeito Mariello, que ele fez também o melhor governo para aquela época do PT. Onde que eu quero chegar? O governo do PT, naquela época, na dobradinha que acabou acontecendo dos dois mandatos do Partido dos Trabalhadores, praticamente ele passou um período pagando conta de um governo anterior, né? É um mito isso, falar isso daqui novamente, e os outros 4 anos ele conseguiu fazer uma gestão onde teve obras importantes aqui na cidade de Botucatu. O fato que chama atenção foi o seguinte, na próxima gestão, onde ele perdeu a eleição, ele não conseguiu formar o sucessor, o Pinho, João Curi entrou e criou um gabinete para as questões de verbas do governo federal, coisa que a gente não viu acontecer na gestão do Mariello. Aí o que acontece? Uma gestão de oposição que o João tinha naquele momento, frente ao governo Lula, e ele conseguiu muitos investimentos para Botucatu do governo Lula, do PT. Entendeu? Um dos exemplos, a praça ali de esportes ali da Coab 1, um dos exemplos, que até o ministro, na época, veio e tal. O que se deve a isso? Como que o próprio Partido dos Trabalhadores não tinha essa interlocução com o governo federal e vem um candidato que era contrário a ele ali naquele momento e conseguiu essas verbas? O que faltou para o PT naquela época? Eu não sei se faltou alguma coisa. Na verdade, eu participei da administração, um pouquinho, voltando à minha história um pouquinho também, né? Em 2008, eu participei por 1 ano da administração do Ielo, né, do PT, que foi o último ano, em 2008, que eu assumi, a convite dele, o orçamento participativo. Né? O orçamento participativo foi criado desde o começo, havia a intenção, né, porém, nos primeiros anos não era possível fazer, por causa de toda a questão da dívida, né, e depois começou a caminhar mais no segundo mandato, com a Selma, né, e depois houve a saída da Selma em 2007, e daí, em 2008, o Ielo me chama para assumir. Então, eu não participava muito da administração, então não posso falar assim, os meandros aí de chegar até o governo federal. Né? Assim, primeiro, assim, né, o Ielo ganhou em 2000, assumiu em 2001, o PT. O Lula ganhou em 2002, assumiu em 2003. O Lula pegou um país também numa situação complicada, como nós pegamos aqui no município.
né? Então, era um país que estava com uma inflação alta, um monte de problema social. Então, o Lula também teve que, nos primeiros anos de governo, né, também arrumar essa casa. Eu considero que aconteceu muito isso. Então, não havia muito recursos para os municípios na época. Tá? No segundo mandato do Lula que começa mais a ter esses recursos, essas verbas, né? Houve uma habilidade, sim, ali do governo do João, né, em buscar esses recursos, através do PCdoB. Né? Um exemplo que você citou da Praça da Juventude, ali na Coab 1, né, o Ministério dos Esportes era do PCdoB, né, no governo Lula, né, o Orlando Silva. E o Caldas, aqui também, o secretário de Esportes do Municipal era o professor Pereira, do PCdoB. Então, havia essa grande interlocução do PCdoB municipal, estadual e federal, que estava no governo federal e pegou uma época de vacas gordas do governo federal. Então, houve muito apoio nisso, né? E talvez uma habilidade política aí deles correrem atrás de verbas. E isso também prova, né, que o governo federal, o governo Lula, ele não vê cores partidárias, né? Não vê, a cidade lá é administrada pelo PSDB, eu não vou ajudar. A cidade é administrada pelo PL, eu não vou ajudar. Não. Né? Acho que o papel do governante, o papel do administrador público, a partir do momento que ele está no poder, ele pertence a um partido. Né? O Lula nunca nega isso, que ele pertence ao PT. Mas ele é o presidente de toda a população brasileira, independente de todos os prefeitos, de todos os governadores, independente de cor partidária. Então, isso é uma prova de que nós, no governo, a gente não olha para isso, a gente olha com respeito para todos. O Danilo Miquelin aqui, ele está mandando boa noite a todos nós aqui, e ele faz uma pergunta, né? Gostaria de saber do presidente Everaldo se ele acredita em uma frente única de esquerda, agregando o PSOL, PDT, a Rede, com a federação do PT. Eu acredito, né? Eu posso ser um pouco sonhador, mas eu acredito que possa acontecer, né? Nós tivemos umas 3 semanas atrás aí a cerimônia de posse do nosso novo diretório, onde eu assumi a presidência, né, formalmente, assim, através de uma posse, o diretório, enfim, né, e nós estávamos lá nessa posse. A federação, o PV, o PCdoB e o PT, o PSOL e o PDT, representado ali pelo IELO, né, pelo Mário IELO. Né, então, todos sentaram à mesa, né, acho que foi uma das poucas reuniões assim que a gente conseguiu colocar todos esses partidos juntos. Só a Rede que não estava, eu enviei convite, mas não houve retorno. Mas eu acredito, sim, eu acredito no diálogo, né? Eu acho que é importante esse diálogo. O PDT, ao que tudo indica, sai com a Rose candidata a prefeita, mas eu acho que dá para a gente conversar aí, quem sabe chegar aí num consenso aí de prefeito, vice, o pessoal também, é um partido parceiro nosso, irmão nosso, que está sempre com nós, com a gente nas lutas aí do dia a dia. Só queria refazer aqui um erro que eu tive aqui, o Danilo é do Republicano, só que eu acho que eu falei que era do PL, mas eu estou aqui corrigindo o meu erro. Renato? Numa situação de uma conversa, como você está falando aqui, de todos esses partidos, o PT abriria mão do majoritário e ficaria num vice, se fosse o caso de uma composição aí, como exemplo que nós acabamos de citar da Rosiello, ela sairia como candidata a prefeito e vocês para um vice, ela no caso do PDT? Não sei se o nome da Rose, né, mas você deu como exemplo a Rose. O PT sempre teve candidato a prefeito, né, mas as coisas mudam, a política gira, o mundo gira. O PT, desde quando nasceu aqui em Botucatu, em 1982, né, sempre teve candidato a prefeito, sempre, todas as eleições. Poderemos não ter agora em apoio a outro nome mais forte? Com certeza, ou a gente lançando vice, ou apenas estando numa coligação e apenas chapa de vereadores. Né, eu acho que o importante é a conversa e um acordo, um programa de governo em conjunto, né, um programa de governo que traga uma nova política para Botucatu, uma nova administração,
né? Mas não vejo problema nenhum em termos isso não, essa... Indo um pouquinho mais além, para 2024, a gente acaba fazendo essas perguntas para os presidentes daqui, como nós fizemos para o Danilo, se o Tarcísio viria para Botucatu fazer uma campanha, depois nós perguntamos para o André Sacamone se o Bolsonaro viria para fazer uma campanha. Aí eu te pergunto, o Lula viria para Botucatu fazer uma campanha para vocês? Olha, um governador, um ex-presidente que não tem mais cargo, é mais fácil, né? Agora, você trazer um presidente da República, tudo vai depender de como a direção estadual do PT, né? E daí a gente segue uma linha junto à direção que vem do nacional e estadual, mas o estadual que faz essa agenda aqui nos municípios, que é realmente umas prioridades, né? De cidades, de tamanho, de população, enfim. Eu não sei se o Lula vai fazer... Primeiro, eu não sei se o Lula vai ter essa disposição de percorrer as cidades fazendo campanha pelo Brasil. Acredito, talvez só as capitais. Né? Mas, ou o exterior, né? Ou o exterior, quem sabe, né? Mas, se tiver... Né, para o interior, né, nós vamos ver como vai ser essa organização e nós vamos reivindicar, lógico, né, reivindicar a presença, lógico, que a gente gostaria. Né, mas, se o Lula não vier, nós temos grandes quadros no PT, né, ministros, deputados. Né, nós temos um bom relacionamento com os nossos ministros. Né, essa semana passada mesmo, o nosso secretário-geral, Domingos, esteve com o ministro lá em São Paulo. Deputados estão sempre presentes aqui com a gente está fazendo uma agenda vamos fazer uma agenda bem interessante o ano que vem aqui em Botucatu, principalmente os nossos deputados, tanto estadual como os federais, para estar aqui em Botucatu. Mas o Lula, se ele vier, será bem-vindo, a gente paga um café para ele sem problema nenhum. Participação do pessoal da nossa live, pessoal aqui do perfil Botucatu para Todos, eles falam assim, Botucatu cresceu durante os governos petistas? Foi uma pergunta, né? Teve investimento em comparação ao do último presidente? Vou repetir. Botucatu cresceu durante os governos petistas? Teve investimento em comparação ao do último presidente? Botucatu cresceu durante os governos petistas a nível, acho que ele está falando a nível federal, né? Sim. Governo Lula e Dilma, né? Isso. Sim, cresceu. Botucatu, que você mesmo citou, né, Fernando? Tudo que veio para Botucatu, tudo que veio não, né? O quanto os outros governos, quando o Lula era presidente ou a Dilma, os governos de Botucatu do João aí se aproveitou, até o Pardini, se aproveitou desse momento bom aí do nível federal, né? O governo anterior, né, que saiu recentemente, eu não sei o quanto investiu em Botucatu, eu não tenho esses números, né? Eu não tenho essa informação, né, sobre. Eu acredito que não tenha sido mais que os governos Lula e Dilma, né? Mas não posso afirmar aí quanto veio e quanto não veio. Uhum. Até ele faz aqui o pessoal do perfil, eles fazem uma série de afirmações, outras perguntas, tá? E eu acho que até é importante a gente pontuar aqui, né? O investimento para Botucatu não foram feitos na gestão passada. Agora vamos ver essa retomada. Aí uma outra afirmação, que o ex-presidente não investiu nada aqui. Aí, o que seria possível pensar para um projeto da cidade em 2030? Eu queria até seguir nessa linha aqui, né? O ex-presidente não investiu nada aqui. Chega a ser uma verdade, Everaldo? Assim, então, eu também, ele está afirmando, né? Eu não tenho esse número, né? Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro aqui o que tinha investido aqui em Botucatu, né? É lógico, tem os repasses, que é lei, né? Repasse em saúde, educação, né? No governo anterior, o Minha Casa Minha Vida parou, né? Agora que está retomando, no governo Lula, né? Questão cultural também, acho que ficou bem parado no governo anterior. Né, então, não me recordo mesmo o que tenha vindo para Botucatu. Né, eu não vi. E não tenho esses números, senão eu poderia falar sim ou não, daria certeza. Né, mas eu não tenho esses números, Fernando.
Uma outra pergunta aqui, né? Nos últimos 9 anos, 9 pontes caíram na cidade. Falta investimento e manutenção em obras? Essas questões das pontes, né? 9 foi generosa, né? O cálculo. Foram mais, né? Uma por ano. Eu sei que no governo do PT, de 2001 a 2008, nós construímos 8 escolas, né? Então, nós construímos uma escola por ano, no governo de 2001 a 2008 do PT. E nesse governo, então, em 8 anos, caiu 8 pontes. Então, um constrói a escola, outro derruba a ponte. Mas, assim, eu acho que falta muita coisa para Botucatu, né? Falta muito investimento em infraestrutura, né? Eu acho que as pontes de Botucatu, muitas pontes são antigas, né? Então já vinha. Então tudo tem que ter manutenção, né? Se você não cuida, o tempo vai acabando mesmo, né? Como uma pessoa humana, né? Se você não se cuida do seu corpo, da sua saúde, logo se acaba, né? Então a gente tem que dar manutenção às pontes. Acho que não só ponte, como em tudo na cidade, né? Infraestrutura geral na cidade e investimentos na cidade. Uhum. Renato? Eu só agora que falar das pontes, só temos que ser honesto e ser justo com o que aconteceu naquele dia 11 de fevereiro de 2021. Foi um caso totalmente atípico. Eu acho que não dá para julgar essa situação em relação ao prefeito de Botucatu. Isso eu vou querer aqui tomar um partido para o lado dele, porque aquilo que aconteceu foi anormal, né, a quantidade da chuva. Agora, falar dessa ponte, estamos falando de ponte agora, vou fazer um outro parênteses aqui. Agora, o que aconteceu na rodoviária essa semana, aí já é uma questão que, se não me engano, foi uma ponte feita pelo IELO na época, se eu não me engano. Parece que aí sim. já tem que ter uma manutenção. Parece que sim. Eu concordo com você, né? 2011 foi muita água, 11, né? Foi muita água. 2021, foi dia 11 de fevereiro 11 de 2000, fevereiro de 2021, tá. Foi 2020, muita água, mas as pontes eram antigas, 2020. então, né, agora essa da rodoviária é um problema que passou por todos os governos, ninguém resolve, né? Tem um plano de governo do PT para resolver a questão dessa rodoviária? A gente não discutiu ainda o plano de governo do partido. A gente vai discutir agora, começar agora em janeiro a discutir isso. Mas ali é difícil, mas acho que a primeira questão, né? Será que a rodoviária está no local certo? Vamos pensar nisso, né? Será que a cidade não está na hora da gente ter uma rodoviária maior, no local mais amplo, fora da cidade? Mas aí vem a pergunta, mas se fazer uma rodoviária fora da cidade, como é que a pessoa vai para a rodoviária, aquela pessoa que tem que pegar ônibus, não tem carro, né? É investimento em transporte público, né? Ônibus, e tem que se investir também nisso, criar os terminais, criar o terminal, criar o linha municipal, o intermunicipal, né? Então, assim, né, a gente havia um grande projeto de expansão lá onde é o fórum, né, para a cidade crescer daquele lado. Construiu o fórum, e daí? Parou, né? Parou. Veio um shopping ali, né, que é particular, veio o fórum, havia um projeto de ser o centro cívico de Botucatu ali, onde a Câmara iria para ali, até a própria Prefeitura, né, mas não se ouviu falar mais nada sobre isso, né? E a rodoviária também havia alguma conversa de ser para aquele lado lá, né? Então há que se pensar muito nisso, né? Então essa questão dessa ponte aí é um absurdo ter caído. Acho que a chuva não choveu esses dias, mas não é para tanto, né? E a ponte cai, o Santos cai e assim vai, né? E o Palmeiras fica campeão. Fazer o quê, né? Bom, vou aproveitar só mais uma pergunta aqui, emendando. O que muito foi falado aqui também com os outros presidentes de partido, a situação em que do candidato político e do candidato gestor, né? E muito se fala hoje, que nem o caso do Pardini, que ele é um gestor, e que ele pretende fazer um sucessor dele gestor, e que tem outros candidatos políticos. Qual é a visão que o PT, ou o presidente do PT, tem dessa questão, do político e do gestor? Eu acho importante casar as duas coisas, não ter só um gestor, né? Eu acho que é importante ter o político, eu acho que o político é importante, né? Eu acho que o político, o candidato, o prefeito, ele tem que ser político e ele tem que ter uma equipe boa de gestão com ele. Ele tem que ter um secretariado,
né? Tanto político e gestor ali, né? O prefeito não precisa ser só um gestor, o prefeito tem que ser um político. Eu acho que, primeira coisa, tem que ser político, né? Se ele for gestor junto, melhor ainda, né? Mas ele tem que ser um político, né? E ter uma equipe boa, ter um secretariado bom, um secretariado que dialogue com a população, que converse, que escute, né? E não um secretariado que fica só aparece o prefeito e o secretariado fica atrás da cortina. Everaldo, eu confesso para você que eu vi a coisa mais inimaginável da minha vida, ou seja, Lula se unir a Geraldo Alckmin. É uma coisa assim totalmente impensada no cenário político. Aí eu fico pensando, a última entrevista que a gente teve com o João Cury Neto, ele falou aqui no nosso estúdio, na Alfa, falou o seguinte, eu perguntei para ele, o prefeito, o João Cury, se alinharia, faria uma parceria com o governo de esquerda para tocar um plano para Botucatu para 2025? Ele falou que não teria problema nenhum. Só que daí tem que ter o aceite. Se o João Cury pedir o PT em casamento, vai ter festa? Eu queria entender isso daí. Bom, primeiro, acho que a união Lula e Alckmin foi possível, né, graças ao João Dória, né, ele que praticamente tirou o Alckmin do PSDB, né, porque o Alckmin, na verdade, o João Dória ele acabou com o PSDB, né? Então, nós vemos aí, né, o Alckmin já saindo do PSDB, né, sem partido, e havia a possibilidade ali dele entrar no PSB, né? Então, daí ficou mais fácil essa união, né, que foi articulada todo pelo nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, que articulou essa conversa entre o Lula e Alckmin. A questão municipal, mesma coisa, né? O João não está mais no PSDB. Se o João tivesse no PSDB, ia ser praticamente impossível a gente conversar, né? Falo isso enquanto PT, tá? Não enquanto federação, porque o PCdoB já fez uma aliança com o PSDB. Agora o João está no MDB, né? O MDB é um partido importante a nível nacional, né? Teve em vários governos, tá né? Vários governos federal aí, tanto do PT, do Lula, da Dilma, depois de novo no Bolsonaro, acho que não teve, né? Então teve aí, e agora acho que está ali no governo Lula também. Então, é possível esse diálogo? É possível. Mas tudo vai depender da posição do que a gente vai discutir internamente no partido, né? Nós vamos fazer agora, no começo de fevereiro, né, uma oficina de planejamento eleitoral, onde nós vamos chamar todos os nossos filiados, e aí é só o PT, não é a federação, né, onde a gente vai discutir todas as possibilidades de alianças, de coligação, né, de quem sai e quem não sai. Não tem problema nenhum em tomar um café com o João Cury, não. Sentar com ele para a gente bater um papo. Você paga o café para o João? Eu pago, já que eu vou pagar para o Lula, eu pago para o João também, né? Então, não tem problema. Já que estamos falando de casamento, né? Você casou recentemente também, né? Eu casei dia 28 de abril. Isso. 28 de abril. Eu até ia fazer uma brincadeira com você, que você disse que você estava pensando, né? E que te perguntaram para mim se disse aí candidato, eu falei que a vida é minha, eu faço dela o que minha esposa deixar. Então, aí é o mesmo caso seu aí para ser candidato? Depende da autorização? Não, a Fernanda que está aqui, né, é uma grande companheira, incentivadora, né? Eu acho que eu só estou de novo na presidência do PT por dois motivos, porque teve um grupo forte no PT que quis que eu voltasse à presidência, e porque eu tive o apoio dela. Tá, e a mesma coisa agora a questão a uma possível candidatura à vereança também, se eu não tivesse o apoio dela, com certeza isso pesaria muito na minha decisão, né? Mas tudo que a gente faz democraticamente, através do diálogo em casa, né? Então, estou recém-casado, né? Casei agora, então um momento bom que a gente está vivendo na nossa vida agora, né? Eu com a minha esposa, que é a Fernanda, que eu amo muito. Eu confesso que falar de diálogo eu fico um pouco meio receoso aqui ultimamente.
Bom, enfim. Bom, vamos continuar no tema casamento, né? A pergunta aqui é da Leila Borges. Ela perguntou aqui se daria casamento com o Pardini. Não. Não? Não, ali não. Com o Pardini, não. Com o Pardini não dá, né? Eu respeito muito o Pardini, né? Respeito muito ele, acho ele uma pessoa boa, uma pessoa... Mas por uma questão política, administrativa, de maneira de governar, de gestão, né? Eu acho que o Pardini ele tem suas qualidades, tem suas qualidades na administração, mas também tem alguns pontos aí que a gente questiona muito, né? Questão da infraestrutura, né? Que a gente falou agora. Tem a questão cultural, né? A questão cultural muito importante para Botucatu. Botucatu é uma cidade muito tradicional nessa questão da cultura, né? Então, cadê a Feira da Mandioca? Cadê o Botucanto, né? Cadê o Festival Nacional do Saci? Enfim, né? Eu acho que a cultura em Botucatu perdeu muito nesses últimos anos, né? Então, eu sei que o Pardini ele tem uma avaliação até positiva aí, positiva pelas urnas, né? Ele foi reeleito com um percentual muito grande, acho que do nível do Ielo em 2004, né? Mas eu acho que a aliança com ele, acho que pela nossa federação não tem conversa com ele. Teve um debate que a Alfa promoveu aqui em Botucatu, acho que faz, sei lá, uns 10, 12 anos, mais ou menos, e em que tinha um candidato, não vou falar o nome aqui para não gerar outra situação, mas foi perguntado para esse candidato assim, né, o que o governo, até então, que era do João Cury, o que ele teria feito de bom para a cidade de Botucatu? E a pessoa nem pensou. Ela falou, não fez nada de bom. Não fez nada de bom. E eu vou emendar essa pergunta para você. O Júlio César está aqui na nossa live, ele perguntou assim, Everaldo, no seu ponto de vista, qual que foi os prós e contras do último governo do Pardini aqui em Botucatu? Tem ponto positivo? Tem ponto positivo. Senão ele não teria sido reeleito, né? Ele não teria uma boa aprovação, aceitação. Tem pontos positivos, é lógico, né? Ele como gestor, que ele se diz gestor, ele tem suas qualidades, né? Acho que tem... Botucatu hoje é uma cidade tranquila, uma cidade gostosa de se viver, né? Mas tem também os pontos negativos, né? Que eu citei aqui, a questão cultural. Acho que Botucatu, acho que assim, do governo do PT de 2000 para frente, todos os governos teve pontos positivos. Então, o governo de 2001 a 2008 do PT do Ielo foi positivo. O governo do João tem pontos positivos, os 8 anos, e os 8 anos do Pardini também tem pontos positivos, né? Não dá para falar, não fez nada de bom, não fez. Se não tivesse feito, a cidade estava parada, a gente estava com dívida, a gente estava com problema financeiro, e não está, né? A cidade caminha, né? Mas acho que a cidade caminha muitas vezes por si só também, do que pelas mãos do governo. Eu acho que Botucatu precisa avançar mais, né? Acho que esse projeto Botucatu, acho que houve algum comentário aí, não sei de quem, 2030, né? Acho que isso que é importante, né? Viver um projeto para Botucatu, não só para 4 anos, né? Mas para 8, para 12 anos, né? A gente investir mesmo nessa questão viária da cidade. A questão viária da cidade, isso é um ponto negativo do governo do Pardini, né? Você não ter uma secretaria de trânsito, né? Você acabar com algumas secretarias importantes de Botucatu. A gente precisava muito ter uma secretaria de trânsito de Botucatu. Essa questão viária é horrível, o horário de pico andar na cidade, né? Então, mas fez a ponte lá do Jardim Paraíso ali. Quem fez foi o governo federal, né? Foi investimento ali do governo federal no governo do PT, no governo Dilma, né? Então, a questão dos esportes, acho que há muito que se fazer. Botucatu tem um potencial esportivo muito grande, né? A questão da cultura, né? Então, Botucatu precisa avançar mais em alguns pontos aí. E a saúde, né? Nós temos ainda muitos problemas de saúde em Botucatu, né? Há muita reclamação nos postos de saúde, no pronto-socorro municipal, né? E ainda bem que nós temos uma Unesp aqui, que nós temos a Faculdade de Medicina aqui, porque senão nós estávamos
enrolado aqui na questão de saúde em Botucatu, se a gente dependesse só do município, como acontece em algumas outras cidades aqui do interior. Everaldo, em algumas pautas, em campanhas anteriores, a gente sabe que o PT já praticamente saiu há 16 anos, 15, 16 anos do poder aqui da cidade de Botucatu. E ele fez o que podia ser feito naquela época, com os investimentos, era uma realidade diferente, um faturamento da prefeitura totalmente diferente da data que vivemos em 2023. Mas, assim, sempre os argumentos de campanha foram aquela coisa, eu fiz a creche, eu fiz a escola. E, tipo assim, aí vem o governo do João Cury e faz 2, 10 vezes mais o que fez, só que tinha um faturamento totalmente diferente. Chega o Pardini, chega num outro viés. Como construir agora, a partir da próxima eleição, um diálogo de novidade para a cidade de Botucatu? Porque falar o que fez, desculpa a sinceridade, acho que você pode até concordar comigo, não fez mais do que obrigação de fazer. Agora, o argumento de campanha vai ser o seguinte, o que eu posso fazer além do que foi feito? Entendeu? Porque gestão que foi feito do Ielo, gestão do João e do Pardini, eles fizeram o que poderia ser feito, mas ficar agora batendo em cima das escolas, das creches, que lá atrás o PT fez, para mim não faz sentido mais. Falar do que o João fez naquela época foi muito bom, parabéns, mas não faz sentido. Falar do momento do Pardini, puxa, mas a gente passou por uma pandemia, passou por uma questão das enchentes na cidade, isso já passou, o próprio nome já foi, já é verbo do passado. Acho que cada um tem que construir agora um diálogo do que pode fazer de melhor para a cidade de Botucatu. E vocês, como você já falou, não tem um plano ainda de campanha, não tem nada disso, mas vocês já pararam para pensar o que pode mudar daqui para frente? Sim, acho que é nessa linha que eu estava falando também com vocês. Avançar, né? Acho que agora, é bom lembrar o passado, para não se perder de vista o futuro, acho que né? Mas não ficar batendo muito nessa tecla. Eu concordo com você também, Fernando. Eu acho que nós temos que olhar para frente. Eu acho que Botucatu tem um potencial muito grande, né? E a gente tem que explorar esse potencial de Botucatu, né? Fazer um projeto grande para a cidade. Né, um projeto de indústrias, né, a gente demorou quanto tempo, o distrito industrial lá foi no governo do Ielo, né, que se inaugurou o distrito industrial 3, se fez o distrito 3, né, no governo nosso do PT. Agora, recentemente, que o Pardini inaugurou o distrito industrial 4. Né? Então, quanto tempo se demorou para se ter um novo distrito industrial? É muito tempo. Né? Botucatu precisa ter um parque industrial forte para trazer novas indústrias, para trazer emprego para a população. Né? Botucatu precisa crescer, né? Não só nesse centrão aqui, mas nos outros setores da cidade, em cada extremo da cidade. Botucatu precisa crescer urbanamente, na questão ambiental. A gente tem um potencial muito grande na questão de turismo em Botucatu, que é pouco explorada. Quantas cachoeiras nós temos aqui na cidade? A cidade é rica em natureza e não se explora isso. Não se explorar, que eu digo, explorar com responsabilidade, né? Preservando o meio ambiente, mas é muito pouco hoje que a gente tem. A gente tem que olhar para frente e projetar esse futuro, né? Nada contra, né, o empreendimento que se faz em termos de comércio, mas está construindo um shopping aqui no centro de Botucatu, na Rua Mando. Isso daqui já é um gargalo, isso daqui não se anda. Né? Como você vai construir um shopping aqui? Não estou criticando quem está fazendo, o empresário que está fazendo, não tem problema nenhum, vai trazer emprego, vai gerar novo imposto para a cidade, vai gerar arrecadação para o município, é importante. Mas como vai ser isso? Né? Será que quem projetou isso parou para pensar? Né? Quem deu o aval para isso? Né? Como vai ser essa questão do trânsito aqui? Né? Então, há que se pensar nisso. Né? Por que não se construir fora? Fora, que eu digo, nos lados aí que tem espaço, né? A possibilidade de crescimento de Botucatu. Botucatu é extensa, Botucatu tem uma extensão territorial muito grande. Né? E a gente não explora isso. Né? Não explora isso tanto ambientalmente quanto urbanamente, a gente deixa muito a desejar. Então, é isso que o próximo governo tem que ver, é isso que os próximos prefeitos que for assumir tem que ver. Né?
Então, tem muita coisa a se fazer, né? A questão da habitação, a gente tem na periferia ainda casas, né, pessoas morando em condições precárias, né? Então, graças ao bom Deus, o governo federal voltou a investir em habitação com Minha Casa Minha Vida. Então, a gente espera que Botucatu venha muita casa para cá, e nós vamos, enquanto partido, enquanto eu, presidente do partido do presidente Lula, vou buscar esse recurso para Botucatu, o que for preciso, seja quem for o prefeito na próxima gestão, a gente vai estar procurando ajudar. Pensei que você estava lendo a minha pergunta aqui. Não, sério mesmo. Chegou pelo WhatsApp aqui o Arthur, ele pergunta exatamente essa situação. Se um governo de direita fosse eleito, independente de quem, fosse eleito um governo de direita, o PT participaria dessa discussão de um planejamento para uma cidade, inclusive fazendo um diálogo com o governo federal para atrair investimentos federais? Com certeza. Acho que já respondeu. Já respondi, né? Já respondi. A gente não importa, né? Quem seja o prefeito. Lógico que importa, sim, que vai ser da esquerda. Mas se for um de direita, né? Se a população assim escolher, nós vamos, enquanto partido, partido do presidente, né, do governo federal, a gente vai estar ajudando e buscando, sim. Né? Se o Pardini precisar hoje, né, não terminou a gestão dele, vai terminar só daqui a um ano. Se o Pardini precisar de alguma intervenção nossa, com algum ministro, apesar que o Pardini está tendo um diálogo fácil também lá, e está trazendo muito, e está conseguindo, está sempre em Brasília, né? Acho que o Pardini está indo muito mais em Brasília agora do que no governo anterior federal. Então, acho que daí já cai naquela pergunta. Acho que agora está vindo muito mais recurso, porque ele está sempre em Brasília. Né? Então está de portas abertas para a gente ajudar Botucatu. A gente vai estar aí à disposição. Falando um pouquinho da questão da educação, a gente tem uma questão da educação que ela é importante ressaltar. Na data de ontem à noite, especificamente falando, a gente teve a notícia aí do Instituto Anglicano aqui na cidade de Botucatu que, por um não entendimento com o governo municipal, acabou aí abrindo mão de dar continuidade ao atendimento, né? Vai passar o bastão para uma outra entidade, e, se não for assim, vai acabar deixando aí cerca de 600 crianças aí desassistidas, né? Coisa que é de escopo da prefeitura agora pegar e resolver isso daí. Como que seria? Eu sei que você não é o candidato do PT, não é o pré-candidato do PT, mas como que o teu partido conseguiria alinhar essa situação, falando especificamente com relação à educação? É uma pena, né? Eu recebi essa notícia também de um colaborador do Instituto Anglicano, né? Ele me mandou no WhatsApp, né? É uma pena, não sei os motivos, né? Muito estranho. Acho que é uma coisa que tem que ser verificada com calma aí, verificada o porquê que eles estão deixando, né? O que está acontecendo ali, né? Porque não é simplesmente deixar, né? Você deixou, tem algum motivo ali. E qual seria esse motivo, né? O que aconteceu? Não podemos falar porque a gente não sabe ainda, né? Mas vamos procurar ir atrás dessa informação. O que está acontecendo? Alguns momentos acho que a terceirização é importante, mas nem sempre, né? Então, essa terceirização aí veio através acho que, se eu não me engano, começou no governo João, né? Vinham essas terceirizações na área da educação, né? E tem que se repensar isso, né? De repente, essa terceirizada deixa o município, deixa você na mão, como que vai fazer com as crianças, tanto em educação quanto em saúde, né? Eu sou defensor da valorização do servidor público, né? Eu acredito que a gente tem que valorizar muito o servidor público, né? Acho que ele é super importante, né? E eu acho que a gente valoriza pouco, né? A gente tem essa... Eu trabalho na iniciativa privada, né? Eu trabalho em indústria, né? Mas eu valorizo muito o servidor público, né? Porque a gente não pode, aquele que está lá numa enchente aí, numa chuva aí lá ajudando aí, né, na Defesa Civil, enfim, né, ajudando na Secretaria de Obras. Então, eu sou defensor
ferrenho do servidor público. Acho que os governos têm que valorizar o servidor. Nós, no nosso governo, nós valorizamos muito o servidor público, né? Infelizmente, nos outros governos, se optou por terceirizar alguns serviços em detrimento ao servidor público. Acho que você tem que valorizar, porque ele é o seu grande parceiro, ele é quem está lá com você no dia a dia, né? Então, ele é um parceiro do município, né? Então, hoje, há uma negação, como uma negação da política, né? Às vezes você conversa com as pessoas, funcionário público, lá, tem folga, lá, não trabalha direito, né? Mas não é assim, né? A gente sabe que trabalha, eu conheço muito servidor público, né? Eu já trabalhei na prefeitura ao lado dos servidores concursados, né? E trabalham muito bem, trabalham muito. Então, essa valorização é super importante, né? E essa questão da educação precisa se avaliar bem, essa questão aí, para não deixar as creches de Botucatu desassistidas, né? Por um erro aí de alguma das partes aí que aconteceu. Belfran participando com a gente aqui no Facebook, mandando os parabéns aí para o Everaldo. Também o Regis Roberto Baldi de Almeida, parabenizando aí pela boa entrevista. E o José Luiz Vieira Filho, ele fala aí, boa noite, né? No município de Botucatu, o seu partido apoia o agronegócio? Ele que é o Vieira lá, ferroviário. Sim, um abraço para o Vieira. Né? Apoia, tanto é que hoje mesmo, é que eu não estou com os números aqui, né? Mas, se quiser, depois eu passo para você, Fernando, e você retransmite para ele, né? O quanto o governo federal já investiu aqui em Botucatu, nesse 1 ano de governo Lula, no agronegócio aqui em Botucatu. Né? Já foi se investido muito. O PT apoia o agronegócio, o PT apoia a agricultura familiar, né? E nós apoiamos tudo que vai trazer benefício para a população, né? Para a população de Botucatu e para a população do Brasil. A gente apoia, sim, com certeza. Everaldo, as contas do PT aqui na cidade de Botucatu, elas estavam passando aí por um momento aí, parece que não foram entregues as contas, acho que você pode explicar melhor isso daí. E isso pode complicar a situação do partido aqui na cidade quanto a colocar o possível candidato de vocês à prefeitura. E eu não sei se isso também respinga com relação aí aos vereadores. Como que está essa situação? Porque eu sei que ainda tem tempo, só que se nada for feito, pode ser que dê algum problema lá na frente. Como que vocês estão trabalhando nesse sentido? Isso. Não são as contas do PT, né? São contas do PT porque são de 3 candidatos a vereadores nossos. Na eleição passada, nós tivemos uma candidata a prefeita, né? Que foi a Priscila Firmino, um vice do PT também, que foi o Claudião, né? Foi a Cida até uma época, depois teve um problema ali, daí a Cida do PCdoB saiu e o Claudião foi, e tivemos candidatos a vereadores. Né? Não elegemos nenhum vereador, né? Infelizmente, né? Tivemos uma votação expressiva da professora Nora, né? Que foi a 3ª ou 4ª mais votada aqui no geral, né? Mas pelo coeficiente eleitoral, infelizmente, não conseguimos que ela se tornasse vereadora, né? Mas tivemos aí os candidatos. E nós tínhamos, na época, um contador, que não era daqui de Botucatu, lá da Veré, que fazia as nossas prestações de contas. Né? Infelizmente, por um erro ali, alguma coisa ali, as contas de 3 candidatos a vereadores não foram aprovadas. Né? Não foram aprovadas, foi considerada não prestadas, né? Mas foi prestada parcialmente e, no final, acho que houve um erro ali e não saiu a prestação de contas. Isso interfere em alguma coisa para a eleição de 2024? Para o PT e para a federação, não. Né? O PT teve as contas de 2020 aprovado, eleitoral. O PT, como todos os partidos do município, presta contas anualmente à Justiça Eleitoral do seu dia a dia, né? O PT tem uma sede, o PT tem uma estrutura aqui em Botucatu, mas nós prestamos contas todo ano. Todas as contas do PT estão aprovadas em todos os anos. Então, isso não interfere em nada no partido. Isso eu já esclareci isso com o Igor, já conversei com ele, né? Não interfere em nada. O que interferiria nesses 3 candidatos? Se eles quisessem ser candidatos novamente em 2024, poderiam? Não poderiam. Né? Está se resolvendo isso para que eles possam ser candidatos, se eles quiserem? Estamos resolvendo. Né? Já está com o nosso advogado, com a nossa advogada. Ela já está
fazendo essa retificação na prestação de contas, já conversei com o Igor, e temos aí que fazer essa prestação. A partir do momento que se for feito, a Justiça Eleitoral aprova ou não, mas se aprovar, eles estão liberados. Então, é pontual de 3 pessoas, 3 candidatos a vereadores. Não tem nada a ver com o partido. O partido está tudo ok, o partido pode lançar candidato no momento que quiser. Uhum. Renato? Bom, então a gente vai encerrando mais essa edição aqui do Conexão Alfa pela Rede Alfa de Comunicação. Everaldo, muito obrigado pela tua participação. Mais uma vez, gostei muito da última entrevista que a gente teve no Jornal Alfa Notícias, e mais uma vez aqui, de uma forma muito tranquila, né, uma forma muito pacífica, vamos dizer assim, respondeu todas as perguntas. Eu acho que essa é a nossa ideologia, essa é a nossa vontade de fazer esse programa aqui, o Conexão Alfa, nesse sentido, né, de trazer essa transparência das pessoas que fazem a política funcionar aqui na cidade de Botucatu, né, e não importa se é do partido A, B, C ou D, se é de esquerda, direita, para cima, para baixo, mas, enfim, trazer esse lado humano, realmente, das pessoas que estão atrás desses partidos e que, de uma forma ou de outra, querem Botucatu de um jeito diferente, ou melhor, querem Botucatu de um jeito melhor, né? Eu acho que é o desejo de vocês. Talvez alguns partidos pensem de algumas formas diferentes, mas sempre nesse intuito de fazer realmente o melhor para a cidade de Botucatu, né? Então, eu vejo que você tem esses predicados, você tem esse interesse em voltar, realmente que Botucatu tenha esses ares diferentes, é um anseio realmente do Partido dos Trabalhadores. E eu agradeço a tua participação aqui com a gente, e com certeza, durante aí todo esse trajeto até as eleições, com certeza a gente vai ter novos bate-papos como esse aqui. Eu que agradeço. Passa rápido, né? Já acabou. Muito gostoso, né? Uma dinâmica muito legal. E acho que vocês estão de parabéns, tá? TV Alfa, Rede Alfa, Fernando, Renato, toda a equipe aí. Estão de parabéns, né, pelo excelente programa que vocês estão fazendo, essa informação para o povo de Botucatu. Né, a gente tem... estou à disposição de vocês para o momento que quiserem bater um papo. Né, acho que foi uma conversa muito franca, muito aberta aqui, nossa. Né, acho que foi bem tranquila, realmente. E a gente quer realmente, sim, né, eu não ganho nada, né, na gente de partidos, presidentes municipais, acho que de todos os partidos, não ganha nada aqui, não ganha, não tem rentabilidade na política. Pelo menos eu não tenho, né? O cargo de presidente, muitas pessoas perguntam: nossa, mas você é presidente, você ganha um salário? Eu falei, não ganha, né? Não ganha. É por paixão mesmo, por amor, né? Por aquilo que a gente aprendeu lá atrás, como eu disse, né, na época da igreja, né? Então, todos esses valores cristãos que a gente tem, né, a gente trazer isso para a política. Acho que é importante isso, né? Você fazer o bem, né? A política é a arte de fazer o bem comum, né? A política é a arte de dialogar, né? Na política você tem que dialogar. Por isso que eu estou aberto para tomar o café que for necessário, viu, Renato? Quem quiser chamar para o café, eu estou topando. Você está pagando? Você está pagando? A gente de racha, né? A gente divide, né? Eu pago uma vez, outro paga, né? Então, vamos lá. Agora estamos com o 13º aí, dá para pagar, sim. Então, né, a gente se dedica uma parte do tempo da vida da gente, né? Esse tempo, eu trabalho das 7 às 5 da tarde dentro de uma indústria, né? Na área comercial. E a gente não tem muito tempo, né? Então, graças aí, recém-casado, com família... Né, a gente tem mas graças ao apoio da Fernanda, da minha esposa, que também está na executiva do partido, na Secretaria de Movimentos Populares, e já vem trabalhando nesse sentido aí, junto às questões sociais do partido aí de Botucatu, né? A gente está conseguindo aí sim, e vale a pena, né? No final tudo vai valer a pena, né? Quando é feito com amor e com paixão na vida da gente, tudo vale a pena, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter voltado à presidência do PT, e acho que a gente tem muito que fortalecer nossa Botucatu aí, que é para isso que nós estamos aqui, para Botucatu. Fechou. Renato, mais uma vez, obrigado também. Agradeço, Fernando, agradeço a todos que acompanharam. Lembrando que na próxima terça-feira, Fernando, dia 19, teremos aqui o Palinha,
vereador Palhinha, que é presidente da União. Queria também deixar os agradecimentos a todas as pessoas que vieram aqui acompanhar aqui ao vivo, né, o nosso Conexão Alfa, Fernanda, esposa do Everaldo, meus pais também vieram aqui, o pessoal que estava aqui do pessoal do PT, do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Lembrando que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a gente tem aí uma entrevista exclusiva com o reverendo André, que é do Instituto Anglicano, explicando toda essa questão que envolve o Instituto e também a Prefeitura de Botucatu. A gente já fez um apanhado de todas essas informações, a gente foi lá hoje no Instituto na parte da tarde, esteve ali ouvindo o corpo jurídico ali do Instituto, esteve ali ouvindo o próprio reverendo André, e a gente vai estar amanhã aí exibindo esse material exclusivo aqui pela Rede Alfa de Comunicação. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente pelo canal 8 da Net Claro Botucatu, também o pessoal aí que participou, realmente importantíssima a participação de cada um de vocês que tiveram aí através das redes sociais como Facebook e YouTube. Galera, um forte abraço para vocês e até semana que vem com mais um Conexão Alfa aqui pela Rede Alfa de Comunicação.